Você sabe a diferença entre espírito, alma e corpo? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam todos bem-vindos, vocês estão no meu canal. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 1 do quarto trimestre de 2025, dos adultos, que tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5 e 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28 e também em Gênesis 2, versículo 7, 18 e do 21 ao 23. Objetivos da lição: levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E 3. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Questionário: como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? 2. A que perguntas milenares a doutrina do homem responde? 3. Qual o significado de tricotomia? 4. Qual a distinção entre a alma dos animais e a alma do homem? 5. Como conceituar espírito? Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, conforme Gênesis 1, 27 e 28, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, conforme Gênesis 1 e 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, conforme Gênesis 1 e 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, do pó da terra e pelo sopro de Deus em suas narinas, conforme Gênesis 2 e 7. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Aleluia! Conforme 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Se você já gostou dessa introdução, eu peço, deixa o like evangelizador. O teu like é um like evangelizador porque você está evangelizando na internet. Cada vez que o YouTube reconhece que estão dando like, o próprio algoritmo do YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, e o responsável da evangelização dessas pessoas é quem dá o like. Então, se você quer evangelizar na internet, é só dar o like no vídeo. Agora, esse dedo santo que você tem aí, clica no joinha aí do vídeo e você estará evangelizando na internet. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária. Nós temos projetos de missões no Paraguai, na África, e queremos ampliar esses projetos para outros países. Então, nos ajude com esta obra. Eu tenho aqui, irmãos, esses slides. Os irmãos perguntam: pastor Rodrigo, o senhor fica lendo algo aí? Sim, nós produzimos os slides pedagógicos da EBD, a ferramenta do professor excelente. Com esses slides, você oferece
aos alunos a condição dos alunos aprenderem e a compreender o assunto da lição. Porque os slides é a interpretação dos tópicos. E aí eu trago mais versículos, explicações exatas, bem centrobíblicas, com recurso visual. E aí você poderá fazer com que os alunos aprendam mais e entendam melhor a lição. Então esses slides você pode adquiri-los. De que forma? Sempre no início de cada trimestre eu disponibilizo gratuitamente todos os slides da lição de número 1. Então não perca tempo, clica no link que está na descrição desse vídeo, também o QR Code que está na tela, e você vai ser direcionado a entrar no grupo do WhatsApp, Comunidade ACAT. É um grupo silencioso, ali só tem materiais de EBD gratuitos, leitura diária com explicação no grego e no hebraico, banners para divulgar a lição, banners profissionais, inclusive, vídeo marketing profissional para divulgar a lição, subsídio, resumo de cada lição em PDF para você entender bem a lição, tudo gratuitamente. Todos os dias tem conteúdo gratuito ali para você, slides, leitura diária, vídeos, e a lição de número 1 estará lá, gratuita, toda a lição. Você que quer conhecer os slides pedagógicos da EBD, então a lição de número 1, gratuitamente você poderá baixar. Basta entrar no grupo do WhatsApp, você vai colocar ali o teu nome, o teu telefone, e já vai ser colocado dentro do grupo do WhatsApp e vai poder baixar os slides pedagógicos da EBD. E você também pode baixar esses slides dentro da ACATFlix. Você pode acessar a ACATFlix, que é o ambiente onde temos todos os nossos cursos de capacitação ministerial e aprofundamento teológico, e você pode também conhecer a ACATFlix gratuitamente e baixar esses conteúdos lá por dentro da ACATFlix. Falando em ACATFlix, eu tenho um recadinho para você. Escute. Você gostaria de ter acesso anual aos melhores cursos e materiais de estudos bíblicos pentecostais em um ambiente feito especialmente para o cristão? Queremos lhe apresentar a ACATFlix, o ambiente do cristão na internet. Na ACATFlix, você encontrará todos os materiais e cursos teológicos necessários para seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Materiais gratuitos para EBD, esboços de pregação, livro gratuito, slides pedagógicos da EBD, cursos como oratória, escatologia, hebraico bíblico e moderno, capacitação para professores da EBD, básico, médio e bacharel, livre em teologia, casais, doutrinas bíblicas, Deus e a ciência, saúde da alma, mensagem textual, autoridade ministerial, materiais infantil e muito mais. Faça como mais de 5.000 alunos no Brasil e no mundo já fizeram e se torne um acadêmico da ACATFlix, Academia Teológica Ensinos, o ambiente do cristão na internet. Aproveite a grande promoção para os inscritos do canal do Pastor Rodrigo e pelo pequeno investimento de 12 vezes de R$ 35,98 no cartão ou R$ 347,90 à vista no Pix, você terá acesso a uma das melhores plataformas de cursos do Brasil. Clique no link da descrição desse vídeo ou envie mensagem para o nosso suporte e faça parte do grupo de acadêmicos em teologia que mais cresce no Brasil. Lembre-se, a ACATFlix é o ambiente do cristão na internet. Seja bem-vindo! Viu que plataforma maravilhosa? Então, você tem um ambiente do cristão na internet, a ACATFlix. Não perca tempo, conheça a ACATFlix e cresça espiritualmente e ministerialmente, estudando a Bíblia com profundidade. Vamos fazer a nossa oração. Eu quero agradecer as orações de todos os irmãos. Nós acabamos de chegar de viagem, estivemos viajando ali para Israel e muita gente falando, Israel é perigoso, guerra, etc e tal. Tá tudo muito tranquilo, todos os pontos turísticos lá, tudo muito tranquilo. Ficamos 11 dias viajando, passamos pela Europa, fomos na Jordânia, fomos em Israel, fomos no Egito e retornamos. Eu quero agradecer de coração as orações de todos os irmãos. E você quer ir para Israel junto com o pastor Rodrigo? Se inscreva aqui no meu canal. Num futuro bem próximo, nós vamos lançar caravanas para Israel. E quem estiver inscrito no meu canal poderá ser abençoado para ir com o pastor Rodrigo para Israel e desfrutar dessas grandes bênçãos. Nós temos um projeto que no futuro bem próximo nós vamos lançar
E todos que forem inscritos no meu canal poderão ser grandemente abençoados, sendo alvo aí de uma grande bênção que o pastor Rodrigo está preparando a todos os irmãos. Agradeço pelas orações. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Te louvamos, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra em mais um novo trimestre, onde estaremos estudando sobre o Espírito, sobre a alma e sobre o corpo. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor para que nós possamos, Pai, ser ricamente edificados pelo Senhor. Recompense a cada professor, a cada aluno, cada pastor, todo aquele que ama a Tua Palavra no Brasil e em outros países. Seja glorificado nesta obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo, papel e caneta na mão. Vamos lá, tricotomia humana. Primeiro tópico, doutrina e teologia. Letra A e letra B. Dentro da teologia sistemática, é a doutrina da antropologia bíblica que responde às principais perguntas sobre o ser humano, que são: quem é o homem? De onde venho? Para onde vai? Então nós temos a teologia sistemática, que não é ensinada nas faculdades. Você que quer fazer curso superior, eu quero fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC. Tudo bem, tem sua importância, né? Tem lá aquele sentimento, eu tenho um curso superior, né? Na sociedade aí, tenho faculdade, curso superior, amém, maravilha, é bom. Eu tenho também bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. Mas confesso para vocês, o bacharel em teologia que eu fiz, reconhecido pelo MEC, não tem teologia sistemática, não tem espiritualidade. Só história, visão filosófica, visão científica, mas visão espiritual, nenhuma. A teologia, o bacharel em teologia que eu fiz, oferecido pelas igrejas, me capacitou muito mais ministerialmente do que a teologia que eu fiz na faculdade. Tá? Então só essa palavra aqui, e diga-se de passagem, nós temos dentro da Catflix o avançado em teologia, com toda a teologia sistemática. Tá? Temos lá desde o básico, médio e o avançado, com a teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática tem antropologia, o estudo do homem, de acordo com a Bíblia. E é no estudo do homem, na antropologia bíblica, que você aprende a diferenciar o espírito da alma e do corpo. E esse trimestre é um trimestre exatamente baseado na antropologia bíblica, o estudo do homem com toda a sua composição, que nós chamamos de tricotomia: espírito, alma e corpo. Então, dentro da teologia sistemática, pergunta para os alunos, dentro da teologia sistemática, qual é a doutrina que ensina sobre a tricotomia humana? E os alunos deverão responder: antropologia bíblica. Que antropo, né, diz respeito ao estudo do homem. Letra B. Diante de tantas seitas e heresias que tentam responder estas perguntas, quem é o homem, de onde vem, para onde vai, se faz necessário e urgente um estudo detalhado da Bíblia, a fim de encontrar as respostas sobre o ser humano, conforme a perfeita vontade de Deus. Então, confere lá Oséias 4:6, meu povo erra por falta de conhecimento. Mateus 22:29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é apta para nos ensinar. 1 Tessalonicenses 5:23, revela ali a tricotomia do homem: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Como que a gente vai conservar nosso espírito, alma e corpo? Estudando a palavra. Também Hebreus 4:12 é a palavra que entra dentro do ser humano, entre a divisão da alma e do espírito, e é ela que faz todo o trabalho de aperfeiçoamento dentro de nós. Então, em um contexto atual de tantas seitas e heresias querendo responder essas perguntas, porque você vê várias seitas e heresias dando a resposta. Quem é o homem? O homem é fruto do acaso. O homem é fruto do magnetismo quântico universal. O homem é fruto das forças do universo. O homem é fruto da evolução. O homem vai se misturar
com as forças das galáxias e do universo, com a força da água, com a força, irmãos, existem centenas de respostas para essas perguntas. E nós não podemos correr o risco de ser enganados por essas respostas errôneas, antibíblicas. Então nós temos, de acordo com a Bíblia, as respostas corretas, de acordo com a vontade de Deus. Quem é o homem? Já vamos aprender nesta lição. Quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Então, vem comigo. 2. A tríplice natureza, letra A e letra B. A Bíblia é clara em mostrar a tríplice composição do homem em passagens como Gênesis 2 e 7. Abre a Bíblia aí comigo. Vamos lá. Gênesis 2 e 7. Já vamos conferir aqui na palavra. Você está em casa aí e eu louvo a Deus, até choro. Às vezes os irmãos mandam mensagem: pastor, estou lavando a louça, estou aqui lavando roupa, estou aqui dirigindo Uber, estou aqui. Teve um irmão que estava rebocando uma parede, subindo num andaime. Ele disse que estava ouvindo a lição. É sensacional. Esse povo de Deus é maravilhoso. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui aparece a composição física. E soprou-lhe nas narinas. Aqui aparece a composição espiritual. O espírito deu fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Aqui aparece a tricotomia. Espírito, alma e corpo. Também, onde aparece, a Bíblia é clara em mostrar a tríplice composição do homem, em passagens como Gênesis 2 e 7, onde aparece o corpo, a alma e o espírito. Temos ainda as passagens de Marcos 12, 23. Abre comigo lá, vamos lá? Marcos 12 e 23. Perdão. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Vamos lá. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui aparece com clareza 5 e 23, não é Marcos 12 e 23, 1 Tessalonicenses 5 e 23 e Hebreus 4 e 12, que é um texto muito conhecido, confere lá, Hebreus 4 e 12, vamos abrir aqui e ler juntos. Abra a tua Bíblia aí, Hebreus capítulo 4, esse é um dos mais conhecidos, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, então aqui já vimos que não é a mesma coisa, e juntas e medulas, aqui já aparece o corpo, e é apta para discernir os pensamentos, que se refere à alma, e as intenções do coração. Tem até um detalhezinho na lição ali, que eu quero explicar para os irmãos, difere um pouquinho da visão do nosso querido escritor, muito respeitado, mas teologicamente falando, de acordo com a Bíblia, coração é sinônimo de espírito, e não de alma. Vamos lá. Nós vamos aprender ali mais profundamente. Letra B, onde aparece com clareza a tríplice composição do ser humano. Letra B, o espírito de cada ser humano, aqui é profundo, irmãos. Isso aqui a lição não traz, viu? Por isso que eu digo que esses slides é muito importante. O espírito, para você que não me conhece, eu sou professor já há 25 anos e diretor da escola teológica da nossa cidade, aqui em Lages, Santa Catarina, há 15 anos. Então, e nós temos também fundador da Academia Teológica e Ensinos, que é uma instituição de ensino, uma das que mais cresce no Brasil, uma das que mais cresce, com mais de 5 mil alunos. Então nós temos, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, autoridade para ensinar a palavra de Deus. Preste atenção, o espírito de cada ser humano já existe em Deus. É igual aquela história, o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Tem gente que não sabe responder, É claro que foi a galinha, irmãos. Deus criou os animais já adultos como eles são. E depois os animais começaram a procriar. Mas o que veio primeiro, o espírito ou o corpo? De acordo com a Bíblia, é o espírito, que já existe em Deus. Deus determina a existência deste ser antes que o corpo seja criado. Vamos ler para você entender? E você vai perguntar para o aluno, o que vem primeiro, o espírito ou o corpo? E a resposta é o espírito. Salmo 139, abre lá. Salmo 139, esta lição, esse trimestre eu achei muito maravilhoso, porque além da bagagem teológica que por bondade e misericórdia o Senhor Jesus tem nos dado,
Eu sou formado também psicanalista e nós somos terapeuta. Então nós entendemos muito sobre alma, sobre sentimentos, sobre emoções e como teólogo compreendemos também acerca das intenções do espírito e sabemos diferenciar. Até tem um curso dentro da Catflix que é a saúde da alma e ali eu diferencio, quem já fez sabe, espírito, alma e corpo. E tudo que diz respeito ao espírito, tudo que diz respeito à alma e tudo que diz respeito ao corpo. Então quem fizer esse curso ali, mas muito desse curso ali nós vamos aprender nesse trimestre. Tanto como teólogo, como terapeuta também, você vai desfrutar e deleitar-se com os ensinamentos desse trimestre, caminhando conosco aqui no canal. Vejam bem, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Está falando do corpo. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, ou seja, sem haver nenhum dos elementos físicos do corpo, Deus já tinha determinado a existência de Davi. Isso significa que o espírito do homem que está em Deus, Deus determina, eu farei um ser e vou conceder espírito. E essa determinação e esse espírito do homem que já está em Deus, ele surge antes da formação do corpo. Aleluia. Está bem claro aqui, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Tanto os dias não haviam, como todos os elementos orgânicos não haviam, e antes de ele existir literalmente, ele já existia em Deus. E o que está em Deus? É o nosso espírito que vem do próprio Deus, quando ele concede esse espírito. E lá para Adão, a Bíblia diz que ele soprou o espírito em Adão. O espírito já estava em Deus. Deus criou o corpo. A Bíblia mostra Deus criando o corpo primeiro e depois o espírito sendo soprado. Mas o espírito já existia em Deus e o corpo foi feito posteriormente. Então quem veio primeiro? O espírito. O espírito de cada ser humano já existe em Deus, conforme Salmo 139:16, e no tempo determinado ele cria o corpo e a alma de cada um de seus filhos, conforme o Salmo 139, verso 13. Pois tu me formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Então, quando o corpo estava sendo feito por Deus no ventre, o espírito, a existência desse ser já havia sido determinada antes da existência do corpo, conforme ele diz, né? Foram ordenados quando ainda não havia nenhum deles, nenhum dos dias. Esse deles aqui diz respeito aos dias de existência e também toda a matéria física dentro do ventre da mãe. 3. Físico e espiritual. Letra A, letra B. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, esse assunto. A antropologia bíblica, a tricotomia humana. O ser humano é o único ser criado por Deus composto de duas naturezas, a qual são natureza espiritual e natureza terrena ou física. Letra B. Alguns estudiosos acreditam que Deus tenha equilibrado o universo no ser humano, pois no primeiro dia da criação criou coisas de cima. No segundo dia da criação, Deus criou coisas de baixo. No terceiro dia da criação, Deus criou coisas de cima. No quarto dia da criação, Deus criou coisas de baixo. No quinto dia da criação, Deus criou coisas de cima. No sexto dia da criação, se Deus cria só coisas de baixo, o universo ficaria propenso para baixo. Se no sexto dia Deus cria coisas de cima, o universo penderia para cima. Aí Deus cria o corpo do homem e sopra o espírito dentro do homem e o universo se equilibra no homem. Olha que coisa sensacional. É o único ser, porque os anjos são feitos de substância de cima. Os animais, vegetais e minerais feitos de substância de baixo. O homem é o único ser que tem as duas naturezas, as duas substâncias. A substância espiritual, que já existe em Deus, e a substância física. Aí Deus une a substância espiritual com a substância física
e equilibra tudo no homem. O homem é o centro de equilíbrio no universo. E o judeu chama o homem de Geter, coroa da criação. Olha que sensacional, irmãos, né? O físico e espiritual. Então, alguns estudiosos acreditam que Deus tem equilibrado o universo no ser humano, pois no primeiro dia da criação, Deus criou coisas de cima, no segundo, coisas de baixo, no terceiro, de cima, no quarto, de baixo, no quinto, de cima, no sexto, Deus criou o corpo humano, coisa de baixo, e soprou o espírito humano, coisa de cima, e equilibrou as coisas de cima com as de baixo em um único ser. Olha que sensacional, conforme Gênesis 1, 26 ao 31. Ainda duvida que esses slides é uma bênção para que você possa levar um grande subsídio para as suas aulas? Então, baixe ele gratuitamente lá no grupo do WhatsApp da comunidade ACAT. Visão geral, primeira parte. O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. A lição aqui aborda corpo, alma e espírito, mas teologicamente a forma correta como Deus vê o homem, a ordem aqui é inversa. Deus vê o homem de cima para baixo. Espírito primeiro, alma e corpo, tá? Então não tem problema, você não peca se você falar a ordem aqui, corpo, alma e espírito, não peca. Mas se perguntar como Deus vê o homem, a ordem é inversa. Deus vê o homem de cima para baixo. Espírito, alma e corpo. Por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E todo o vosso espírito primeiro, que é ali onde Deus se relaciona com o ser humano pelo Espírito Santo, recriando o nosso espírito. Todo o vosso espírito e alma. Ali a palavra de Deus renova a nossa alma para que possamos meditar na palavra, e corpo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. É assim que Deus vê o ser humano, tá? A ordem correta é essa. Vamos lá. Aí tem alguns irmãos dizendo, pastor Rodrigo, um dia eu gostaria de vê-lo escrevendo uma lição de escola bíblica dominical. Não há necessidade. Nós temos excelentes escritores aqui, lições maravilhosas, e se eu tivesse a oportunidade eu teria colocado ali essa ordem, espírito, alma e corpo, porque é assim que a Bíblia mostra que Deus vê o ser humano, de cima para baixo. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. A distinção entre alma e espírito. Primeiro, a alma. Vamos lá. A palavra alma do hebraico nefesh e do grego psique diz respeito ao conhecimento. Aprenda, por favor, preste atenção. Atenção, professores, pastores, obreiros. A palavra alma diz respeito ao conhecimento das coisas deste mundo, através do relacionamento com o meio, possibilitando a capacidade, atenção, você tem isso aqui, raciocínio, pensamentos, emoções e vontade para as tomadas de decisões. Vou repetir. A palavra alma do hebraico nefesh e do grego psique diz respeito ao conhecimento que eu tenho das coisas deste mundo. Conhecimento das coisas deste mundo, através do relacionamento com o meio. A Bíblia diz Adão se tornou alma vivente, ou seja, ele começou a se relacionar com o meio. Então o relacionamento com o meio faz com que venhamos a absorver e ter conhecimento das coisas deste mundo. E esse conhecimento gera em nós raciocínio, pensamentos, emoções e vontade. Tudo através do relacionamento com o meio. Preste atenção. E aí isso vai gerar as tomadas de decisões. A expressão alma vivente diz respeito exatamente ao conhecimento das coisas deste mundo e o relacionamento com estas coisas. Então, se alguém perguntar para você, o que é alma? É todo o entendimento e o conhecimento que temos das coisas deste mundo. Tudo que você absorve de conhecimento das coisas deste mundo, você vai processar tudo isso através de raciocínio, pensamentos e vontade, emoções e vontade. Anote essas 4 palavras aqui, Você começa a se relacionar com o meio, tá? É a tua alma se relacionando com o meio. Aí você vai raciocinar. Raciocínio momentâneo. O que é isso? Vou caminhar aqui, vou pisar ali. Que legal, que flor bonita, que cor legal. Isso é raciocínio. Poxa, essas coisas. Isso gera pensamentos
Isso produz emoções e vontade para as tomadas de decisões para o relacionamento com esse meio. Tudo isso diz respeito à nossa alma, o relacionamento e o conhecimento das coisas terrenas. Letra B. A capacidade que o ser humano tem, antes porém, confere lá Gênesis 2:7, se tornou alma vivente, significa, passou a se relacionar com o meio terreno. Tá? Mas isso ainda não é o espírito, porque o espírito é outra coisa que possibilita levantar o corpo e relacionar-se com o meio. Já vou explicar. Letra B. A capacidade que o ser humano tem de raciocinar, pensar, ter emoções e atitudes, nos assemelha a Deus. E por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Então essa capacidade que temos de raciocínio, de concatenar ideias, de ter pensamentos, de ter emoções, de ter vontade e decisões, nos assemelha a Deus. Eu ensino na teologia. O ser humano não é a imagem e semelhança de Deus no aspecto físico. Não, porque Deus é espírito. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus no aspecto emocional. Nós temos pensamentos, raciocínio, emoções, vontade. É nesse aspecto, nesse sentido que somos a imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm raciocínio. Os animais têm instinto. O instinto deles é tão forte que às vezes se assemelha a sentimentos e emoções do raciocínio, do pensamento humano. Mas eles não têm raciocínio, pensamentos, concatenar ideias, as emoções para construir. Eu até vi um grande ensinador brasileiro e ele pegou e disse assim, ó, se você colocar um grampinho de roupa desmontado, aos 2 pauzinhos e o araminho nas mãos de um macaco, um chimpanzé, ele passa o resto da vida e não consegue montar, porque ele não tem raciocínio para construir ideias, pensamentos. O animal tem instinto. A vida do animal, às vezes a Bíblia até fala aqui, da alma como vida, a vida do animal está no sangue, está no seu corpo, no seu organismo físico, mas ele não tem espírito. O animal não tem espírito, não tem intenções. E é o espírito com as intenções que vem no nosso cérebro e vem no nosso organismo, no nosso corpo inteiro, que é alento. Já vou explicar o que é espírito, estou me adiantando um pouquinho aqui, mas ele é uma força viva, com intenções, e traz a capacidade em nós de termos a interação com o meio, e isso gera raciocínio, pensamentos, emoções e vontade. Tá? E lógico que em uma lição apenas você não vai entender tudo sobre isso. Eu mesmo estudando teologia há mais de 20 anos, e depois especialização em psicanálise mais de 2 anos, ainda a gente não sabe quase nada. Então é muito pouco tempo para entender tudo. Mas aqui está uma noção bem clara, para facilitar o entendimento dos irmãos. Vamos lá. A capacidade que o ser humano tem de raciocinar, pensar, ter emoções e atitudes nos assemelha a Deus, e por isso somos a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26. 2. O espírito. Vem comigo. Letra A, B e C. O espírito do homem, do hebraico ruar e do grego pneuma, é o alento, é uma força viva, com intenções, consciência e anseio pela comunhão com Deus. Então eu vou repetir. O espírito do homem, do hebraico ruar e do grego pneuma, é o alento e uma força viva, tá? Com intenções, guarda essa palavra, intenções, consciência e anseio pela comunhão com Deus. Para diferenciar de forma simples, o que é a alma? Todo o conhecimento que temos desse mundo. O que é espírito? É uma força viva que tem intenções e consciência do conhecimento de Deus. Então, todo o conhecimento que nós temos de Deus está relacionado ao nosso espírito. Todo o conhecimento que nós temos deste mundo está relacionado à nossa alma. De forma simples, a forma mais simples de você diferenciar espírito e alma é isso. Todo o conhecimento que temos de Deus e o desejo que temos das coisas de Deus está no nosso espírito. Todo o conhecimento que temos das coisas deste mundo está na nossa alma.
Tá? Lembrando ainda que espírito, literalmente, a própria ciência já provou que dentro do ser humano tem energia, força mesmo, capaz de acender uma lâmpada. É aquela energia estática. Você, aqui no sul é muito comum, no verão, lá no norte, né, que praticamente é quente o ano todo, é mais difícil. Mas aqui no sul, no inverno, quando nós tiramos as blusas, elas estalam, faz tec, 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 tec. É energia estática, energia, força viva que tem dentro de nós. E isso diz respeito ao nosso espírito. E eu fiquei tão maravilhado, irmãos. Quando eu estava estudando psicologia na faculdade, depois que eu me formei psicanalista, eu tranquei a faculdade de psicologia, que eu entendi que a psicanálise já me oferece tudo que eu preciso. Mas eu fiz 2 fases de psicologia, e quando eu estava estudando sobre a aula de genética, o professor ensinou algo que eu fiquei maravilhado. Ele disse assim, ó, a ciência provou que tudo que tem no organismo do ser humano tem na Terra. Só que, uma coisa que intriga a ciência, se você pegar todos os elementos orgânicos da Terra, que também existem no ser humano, se você pegar todos esses elementos orgânicos e reunir eles todos juntos em um mesmo ambiente ou recipiente e tentar fazer com que a união desses elementos gere uma capacidade de reação, eles não reagem. Eles ficam inertes. Todos os elementos. Você pega eles ali, carbono e etc. Tudo que tem no nosso corpo tem na Terra. Eles não reagem para um processo de movimento. Aí ele disse assim que a ciência pegou todos esses elementos, colocou juntos e deu uma descarga elétrica nesses elementos. A ciência ficou chocada. Porque todos os elementos, a partir do momento que receberam uma descarga elétrica, eles entraram em reação de movimento. Aí eu chorei, confesso para vocês que eu chorei. Porque exatamente foi isso que aconteceu para que o homem ficasse de pé. Deus pegou todos os elementos orgânicos, fez o boneco, mas estavam inertes. Passaram a entrar em processo de movimento para que aqueles elementos se colocassem de pé, quando Deus colocou a descarga elétrica ali, que é o espírito do homem. Ah, eu glorifiquei a Deus. Aleluia! A ciência, com a sua maneira tola de entender as coisas, não compreendeu que é exatamente isso que a Bíblia ensina. Eles ficaram ainda com o seu entendimento científico de que uma descarga elétrica produz a capacidade da reação de movimento em todos aqueles elementos orgânicos que eles conseguiram reunir, que tem no corpo humano. Mas a teologia e a Bíblia já mostraram isso há séculos. Deus pegou os elementos e colocou a descarga elétrica ali e tudo isso ficou de pé. Até o judeu acredita que Deus fez o homem de pé, né? Em pé. Não sabemos, né? Mas isso não faz diferença se foi deitado ou em pé. Mas a verdade é que quando Deus soprou o Neshama, o espírito no homem, espírito é força, alento é força, só que é uma força viva. Aquela descarga elétrica, eu costumo dizer que o espírito do homem é uma fagulha do Espírito Santo. E, aquela descarga elétrica colocou todos os elementos em movimento. E ela veio com intenção, ela veio viva. E ela se acoplou no cérebro, em todo o sistema nervoso central e desencadeou sinapses para todos os movimentos de todas as células, de todos os órgãos, toda a corrente sanguínea, de tudo. Energia pura, só que é uma força viva. Quando ele se colocou de pé, já se levantou com a intenção de agradar a Deus, com a consciência de que existe Deus, e começou a se relacionar com o meio e adquirir informações do meio e a formar a sua alma. E ele ali passou a surgir no universo como um ser à imagem e semelhança de Deus, composto de espírito, a força com intenção e vontade de servir a Deus, alma, o relacionamento com o meio e o conhecimento das coisas deste mundo para agradar a Deus, e o corpo entra em movimento. Se torna a imagem e semelhança de Deus, o ponto de equilíbrio do universo. O único ser composto
da natureza de baixo e da natureza de cima. Ser humano sensacional, extraordinário. Aleluia! Confere lá 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Efésios 3, 16, 17, Romanos 7, 22 e Tito 3 e 5. Confere lá que são os textos aqui da parte C do nosso segundo tópico. Visão geral, a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Sim, irmãos, o nosso espírito, quando o escritor aos Hebreus escreveu lá em Hebreus 4:12, é apta para penetrar até a divisão da alma e do espírito, ele diz que é apto para discernir as intenções do coração, que está relacionado ao espírito, e pensamentos. Tá? Vamos ler aqui para você entender, e ali você tem a diferenciação exata do que é espírito e do que é alma. Vamos lá? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O texto é claro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, que está relacionado à alma, e as intenções do coração, que está relacionado ao espírito. Por isso que eu digo que coração na Bíblia é sinônimo de espírito, que é o mais profundo do interior do ser humano, que fala do íntimo. A Bíblia fala do íntimo do interior. Tá? Então, intenção do coração. Vamos lá? 3. A interação das 3 dimensões. Primeiro, corpo, afetos e somatização. Letra A, letra B. O corpo, do grego soma, além da morada do nosso espírito e alma, conforme 2 Coríntios 5 e 1, também é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6 e 19. Vocês sabiam que quando Adão foi criado, ele foi criado para ser morada de Deus em espírito? Ele foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. Ah, Rodrigo, mas a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia ensina. 1 Coríntios 6, 19. O homem foi criado, é o templo do Espírito Santo, morada de Deus em espírito. Com o pecado, o próprio Deus disse: o meu espírito não vai mais contender com o ser humano para habitar nele. E se retirou. E Jesus veio restaurar toda essa comunhão que havia sido perdida. Por isso que Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai, senão o Consolador não virá. Jesus, quando entrou no céu, ele deu a prova universal de que o ser humano recuperou a comunhão com Deus. E a partir do momento que foi dada essa prova universal, de que o homem recupera a comunhão com Deus, por isso que a palavra religião significa religar, o Espírito Santo, então, pôde vir para habitar novamente no homem, que foi feito justamente para ser templo do Espírito Santo. Então, além de ser a nossa casa terrestre, é templo do Espírito Santo o nosso corpo. Letra B. Deus criou o nosso corpo com o propósito de habitá-lo e glorificá-lo, a fim de vivermos em comunhão eterna com Deus. Um dos propósitos da criação do nosso corpo, irmãos, Paulo foi bem claro, acompanhe comigo 2 Coríntios 5, 4 e 5, que o nosso corpo foi criado para ser glorificado. Deus vai glorificar o nosso corpo e habitar no nosso corpo, e viveremos em comunhão eterna com Deus. Confere comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Foi Deus que fez o corpo do homem, preparou o corpo do homem para revesti-lo de imortalidade ou glorificá-lo, o qual nos deu como penhor o Espírito. O próprio Espírito veio morar em nós, e a habitação do Espírito Santo em nós é a garantia de que o nosso corpo será glorificado, pois fomos criados, disse Paulo, para isso.
Aleluia! E para viver em comunhão eterna, sendo um com Deus, Jesus explica isso lá em João 17 e 21, para que todos sejam um. Assim como tu és um comigo e eu um contigo, que todos eles sejam um em nós. Inclusive no meu livro, Para Dar Razão na Nossa Fé, eu explico, irmãos. Está lá na Catflix gratuitamente para quem quiser baixar. Você quer entender sobre a missão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm de restaurar o ser humano, de fazer com que o ser humano tenha comunhão com o Espírito Santo e através dessa comunhão seja feita a ligação de unidade com Deus para eternamente vivermos juntos? Então, baixe o livro e você vai compreender toda essa riqueza teológica. 2. Equilíbrio e saúde. Letra A, letra B. Se o Espírito Santo regenerar o espírito humano, olha só, preste bem atenção nisso, não esqueça. Se o Espírito Santo regenerar o espírito humano, conforme Romanos 5:5, que é ali quando Paulo diz, Deus derramou no nosso coração o seu espírito, por isso que eu digo que coração é sinônimo de espírito, porque o Espírito Santo ele vem no espírito do homem. E Paulo diz que foi derramado em nosso coração. Então, se ele vem no nosso espírito, Paulo diz que foi derramado no nosso coração, automaticamente Paulo está falando também da vinda do Espírito Santo no nosso espírito, que diz respeito, exemplificado na palavra por coração. Se o Espírito Santo regenerar o espírito humano, conforme Romanos 5:5, a palavra de Deus renovar a alma, conforme Romanos 12:2 e Hebreus 4:12, e o corpo glorificar a Deus em seus membros, conforme 1 Coríntios 6:19 e 20, haverá saúde no espírito, na alma e no corpo, de maneira que haverá paz no espírito e na alma, olha só, do ser humano, conforme Filipenses 4:7, e saúde e formosura no corpo, conforme Provérbios 15:13 e também 17 e 22. Vou repetir. Se houver esse equilíbrio, irmãos, o Espírito Santo no nosso espírito, a minha alma renovada, o Espírito Santo regenerando, o nosso espírito, a minha alma sendo renovada pela palavra de Deus através da meditação diária, o meu corpo glorificando a Deus, aí então haverá saúde no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E esta saúde trará formosura para todo o meu corpo. Então, escreve aí o que eu vou repetir. Se o Espírito Santo regenerar o espírito humano, conforme Romanos 5:5, a palavra de Deus renovar a alma, conforme Romanos 12:2 e Hebreus 4:12, e o corpo glorificar a Deus em seus membros, conforme 1 Coríntios 6:19 e 20, haverá saúde no espírito, alma e corpo, de maneira que haverá paz no espírito e na alma do ser humano, confere lá Filipenses 4:7, que fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso espírito e a nossa alma. Então, se eu tiver comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra, eu vou ter completo bem-estar no meu espírito e na minha alma. Esse completo bem-estar no meu espírito, na minha alma, me livrará das doenças psicossomáticas. O que é isso? Que começam no pensamento e aparece no corpo, soma, psicossomática. Começa nos pensamentos, um espírito doente, uma alma doente, pensamentos negativos e malignos, vai aparecer literalmente doenças no corpo, no soma, psicossomático. E aí vai se cumprir o que está escrito lá em Provérbios 15:13. Abra comigo aí, acompanhe comigo. Provérbios 15:13. Olha o que diz o texto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, olha aqui, o espírito se abate. Por isso que coração e espírito são sinônimos. Coração é sinônimo de espírito. Um espírito abatido não vai trazer alegria para o corpo. E nós sabemos disso, irmãos. Eu estava estudando na faculdade ali, eu via os professores falando, e também quando estava fazendo psicanálise, estudando os livros. Poxa, a palavra de Deus já ensinou isso há séculos. Há séculos. Quando há alegria, gozo, paz no meu espírito, os meus pensamentos, a ciência chama de sinapses, que são comandos de energia para o meu sistema nervoso.
Se eu pensar conforme a palavra de Deus me ensina, com confiança, esses comandos, essas sinapses, irão produzir reações no meu sistema hormonal. E sabe quais hormônios serão produzidos? Anote aí. Hormônio do prazer, endorfina, dopamina. Esses hormônios, endorfina, dopamina, vão gerar prazer em mim, vão gerar disposição, vão gerar força de vontade, iniciativas de alegria, de boa vontade, endorfina, dopamina, noradrenalina, são sentimentos, a própria adrenalina, doses, né, que são bom, né, pequenas doses é bom, pensamentos de confiança na palavra de Deus, sinapses, descarga elétrica no meu sistema nervoso, no meu sistema hormonal e começa a produzir endorfina, dopamina, os hormônios do prazer, da alegria, da disposição, tudo de bom. Mas pensamentos malignos, de medo, antecipação do medo, ansiedade, insegurança, pensamentos negativos, as mesmas sinapses, descargas elétricas para iniciar comandos no meu organismo, mexe com o meu sistema hormonal e ao invés de produzir endorfina, dopamina, sentimentos do prazer, vai produzir cortisol, um hormônio que afeta todo o sistema imunológico e provoca cansaço, indisposição, destrói as defesas do organismo contra as doenças, bactérias, enfermidades, infecções, e a pessoa entra no campo do estresse, da ansiedade, do medo, da depressão. Olha só, irmãos, a seriedade deste assunto. Caminhe comigo nesse trimestre. Você vai aprender a ter saúde no teu espírito, saúde na tua alma, e tudo isso a teologia já ensinou. Por isso que a Bíblia diz, o coração alegre, vai aparecer essa alegria literalmente no corpo. Por quê? Porque eu penso, surgem as sinapses, os comandos elétricos para o meu sistema nervoso, meu sistema hormonal, e os hormônios do prazer, da alegria, dopamina, endorfina, deixa o ser humano com disposição para alegria, para viver, para ter boa vontade, para sentir prazer. E é o que a Bíblia diz, o coração alegre formoseia o rosto, porque é tudo uma coisa ligada à outra. Pensamentos, sinapses, descarga elétrica no meu sistema nervoso, meu sistema hormonal, e tudo trabalha em conjunto para o bem, para a paz. O oposto, aí já não é os hormônios do prazer, aí já é cortisol, que é um hormônio que é produzido no organismo, que destrói o sistema imunológico, por isso que muitas pessoas ficam doentes, ficam abatidas. Olha o que diz lá Provérbios 17, 22. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Inclusive eu estou preparando um estudo terapêutico para fazer terapia com todos os cristãos, tá? Em breve eu já vou avisar você, atenção, você precisa de um terapeuta para nós fazer um tratamento com base na Bíblia. Hoje já tem inúmeros terapeutas no Brasil que trabalham justamente com base na Bíblia. Aleluia! Tem inúmeros versículos terapêuticos na Bíblia. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. É o que eu falei. Os pensamentos negativos geram as sinapses, comandos elétricos para o sistema nervoso, para o sistema hormonal, e aí produção de cortisol. A ciência já provou isso. E esse hormônio que destrói as defesas do corpo, leva a pessoa ao estresse, ao desânimo, à tristeza, à depressão, e muitos, isso evolui, né? A depressão evolui para a opressão, e aí o terceiro estado dessa evolução pode acontecer, nós chamamos de possessão. Pode acontecer. Qual é o problema, Rodrigo, de uma pessoa sair da depressão para a opressão e acontecer a possessão? É que a pessoa começa a maldizer a vida, maldizer tudo que está em sua volta, maldizer até Deus.
E ela abre uma janela gigante para a entrada de demônios, pela maledicência. Então tem que tomar muito cuidado. Letra B. Precisamos ressaltar que Deus vê o homem de cima para baixo. E por isso o apóstolo Paulo menciona a ordem com que Deus vê o homem, que é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Visão geral, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. Dimensões, o equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. E a nossa conclusão, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada, conforme 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, conforme Salmo 42:1, João 14:27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! E nós chegamos ao final desta lição abençoada e eu concluo dizendo, com a alegria do Senhor, conforme Neemias 8:10. A Bíblia é muito clara em dizer que o grande objetivo de Deus é regenerar o nosso espírito. No nosso espírito está a intenção de agradar a Deus. Paulo explica isso lá em Romanos, capítulo 2, que ele fala que a lei de Deus já está escrita no coração do homem, que é no espírito do homem através da nossa consciência. Desde pequeno a gente tem consciência do que é certo, do que é errado. A gente faz uma coisa errada, quebra alguma coisa, já pensa, né? Nossa, a mãe vai brigar comigo, o pai vai brigar comigo. Isso aí é a nossa consciência. A nossa consciência é um tribunal. É ali que Deus coloca a sua vontade. É ali que está exatamente a vontade de Deus no espírito do homem. É através da nossa consciência que nós podemos entender a vontade de Deus. E a nossa alma, na interação com o meio, e esse é o grande problema, né? O ser humano, o meio influencia muito. O ser humano começa a se relacionar com o meio pecaminoso, a sua alma se torna totalmente desobediente, ao ponto de sufocar a intenção do espírito. A própria ciência já provou isso. No passado, eu me lembro que tinha desenhos infantis, tipo Tom e Jerry ou Pica-Pau, e às vezes nesses desenhos eles faziam lá, tipo o Pica-Pau, por exemplo. Ele ia fazer alguma coisa errada, aparecia lá um pica-pauzinho no ombro dele, né, fantasiado ali de diabinho, com chifrinho, garfinho, dizia, vai lá, faça. Aí do outro lado aparecia um pica-pauzinho vestido de anjo, dizia, não faça. Isso ali não é um desenho do acaso. A própria psicologia já ensina que dentro do ser humano tem, a psicanálise também ensina isso, tem dois tipos de vozes. Uma que diz para fazer coisa errada e outra que diz para fazer a coisa certa. Que vozes são essas? A voz para fazer a coisa certa é a voz da nossa consciência. Porque a vontade de Deus está no nosso espírito. E é na nossa consciência que o Espírito Santo fala. Essa voz para fazer a coisa errada é a voz da nossa alma, a alma que está influenciada pela pecaminosidade do meio. A pessoa começa a se envolver com a pecaminosidade do meio e o meio influencia muito a nossa vida. Quer ver uma influência do meio? O meu e o teu nome não fomos nós que escolhemos. Isso é influência do meio. A influência do meio, ela molda a nossa alma. E a nossa alma, nós qualificamos ela por uma palavra muito conhecida chamada personalidade. Tá? E aí, essa influência do meio pode fazer com que a pessoa ela constantemente deseja as coisas erradas e é aquela voz, né, que diz faça a coisa errada, faça a vontade do corpo, e aí aquela vozinha lá no fundo, que é a voz da nossa consciência, que é ali que o Espírito Santo fala, não faça a coisa errada, não faça, pode ficar sufocada. E só a palavra de Deus entrando ali para discernir os pensamentos, para o ser humano entender, poxa, os meus pensamentos, a vontade da minha alma, totalmente desagrado a Deus. As intenções do meu coração, nossa, eu nasci para agradar a Deus. Desde pequeno, aí a pessoa se enxerga. Só a palavra de Deus traz essa capacidade do ser humano se enxergar, entender que os seus pensamentos são completamente malignos, na pecaminosidade deste mundo, no envolvimento da sua alma com os pecados deste mundo, os prazeres da carne, e também entender as intenções do coração. Nossa, eu nasci para agradar a Deus. Por isso que eu sempre pensava, poxa, não devo fazer coisa errada. Daí a pessoa se arrepende, se envergonha, se constrange. Só a palavra de Deus faz isso dentro do ser humano.
Aleluia. Gostou dessa explicação? Acho que merecia pelo menos um like nesse vídeo, né? Por favor, ajude a propagar a palavra de Deus. E vou ser ousado aqui no pedido que eu vou fazer, irmãos. Nós temos que levar esse canal a 1 milhão de inscritos para mostrar na internet que o povo de Deus se interessa sim pela palavra de Deus e é unido em estudar a Bíblia. Então, entre comigo nessa campanha. Vamos levar esse canal a 1 milhão de inscritos para mostrar a força daqueles que amam a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Se você deseja adquirir os slides, estão gratuitamente lá no grupo do WhatsApp, no link da descrição desse vídeo, no QR Code. Você pode entrar dentro do grupo, baixar esses slides e dar uma aula excelente no início desse trimestre abençoado. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela composição que aprouve o Senhor criar o ser humano, espírito, alma e corpo. Te damos graças, Senhor Jesus, por ter concedido uma fagulha do teu espírito para a nossa existência, uma energia viva, com intenções, com sentimentos, que se acopla ao nosso corpo e à interação com este meio, que faz com que a alma torne a existir e se manifestar, e toda essa composição espírito, alma e corpo foram criados para a glória do Senhor. Pai querido, a minha oração nesse momento é que o teu espírito tenha liberdade no nosso espírito, na voz da nossa consciência, e que possamos ter plena comunhão e intimidade com o teu espírito, e que a tua palavra possa renovar a nossa alma, para que possamos pensar nas coisas que são de cima e ter verdadeiramente a mente de Cristo. E toda essa força traga disciplina para o nosso corpo, para que possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E que toda essa composição glorifique e exalte o teu nome. Pai querido, que a unção desta lição gere sabedoria a cada filho teu que ora comigo nesse momento, e que nós possamos ser capacitados por esta sabedoria e ministrarmos estas lições abençoadas desse trimestre maravilhoso, onde estaremos dando início para a glória do teu nome. Abençoe cada filho teu no Brasil e no mundo, com as bênçãos do teu reino, para a glória do teu nome. E Pai querido, como de costume, que a unção desta palavra traga saúde para o espírito dos teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Sentimento de medo, de angústia, quadro de depressão, desapareça em nome de Jesus Cristo. Todo sentimento profundo de tristeza, desapareça desse coração. Desapareça a insegurança da alma. Todo medo, desapareça desse coração. Desapareça desta alma. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo saúde para o espírito, saúde para a alma, saúde para o corpo. Fiquem livres e curados desta depressão em o nome de Jesus. A partir desse momento, eu profetizo, haverá um novo sentimento para o teu coração, haverá um novo caminho para os teus pés e uma nova história para a tua vida. O Senhor falou comigo, papai, que através destas palavras, reveladas pelo teu Espírito, no meu coração, proferidas pelos meus lábios, o Senhor traria a cura para muitos depressivos. Por isso, crendo com toda a autoridade nesta mensagem, neste propósito que o Senhor me revelou, assim como o Senhor já fez com tantos outros irmãos que foram curados de depressão, eu profetizo, seja curado, seja curada desta depressão, desapareça este desânimo profundo e venha para o teu coração a alegria do Espírito, a confiança do Espírito e uma vida nova em o nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, é a bênção que eu ordeno no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.